O Livro dos Espíritos, estudo sistematizado, Allan Kardec, terceira parte. Capítulo 1 de Deus. Terminamos a primeira parte, Deus e o infinito. Iniciaremos provas da existência de Deus. Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo é feito em uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Questão 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois, donde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Questão 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvesse podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Assim chegamos à conclusão que questionar a existência de Deus é o mesmo que negar sua própria existência, porque as respostas dos nossos irmãos espíritos foram tão claros que dispensa mais comentários. Vamos para a segunda parte. Parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 1 dos Espíritos. Questão 78. Os Espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivesse tido princípio, seria igual a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Questão 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos.
As respostas dos espíritos deixam bem claro que alguns mistérios existem. Por exemplo, quando e como cada um de nós foi feito. Repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Parte terceira das Leis Morais, capítulo 1, da lei divina ou natural. Questão 617. As leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concerne a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Questão 617A. São duas questões em uma. Vamos lá. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? Mas uma única existência não lhe basta para isso. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Em uma só existência seria impossível conseguirmos atingir a perfeição moral para ser considerado um espírito de luz. Por isso, é necessário, em cada oportunidade de reencarnação, a dedicação plena para que possamos evoluir o suficiente para conseguirmos atingir um objetivo melhor nessa escala de evolução. Como diz no próprio texto, sairíamos da época do selvagem até o homem civilizado. Não quer dizer com isto que evoluímos a nossa parte moral, que às vezes nós somos selvagens e temos a moral evoluída, e às vezes somos pessoas civilizadas e temos a moral debilitada. Parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidade relativas. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É entendermos que só precisamos do necessário para viver. Lógico, evidente, que através do trabalho você pode conquistar mais coisas e ajudar os seus irmãos ou os nossos irmãos a ter uma vida melhor, sem egoísmo e sem vaidade. Questão 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias.
a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer as mesmas figuras, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repouse a sua cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para levar sua alma ao infinito. Será que podemos compreender que nós somos espíritos individualizados, mas só cresceremos coletivamente? Nós temos que trabalhar para ter um universo mais coeso, mais equilibrado. Só assim, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, que nós conseguiremos equilibrar o universo e as sociedades, e a evolução realmente será coletiva? Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.